Amém, irmãos? Vamos ler então a palavra do Senhor para ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. 1 Coríntios 2:14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Fale com o Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós pedimos agora, Senhor, que Tu venhas falar conosco através da Tua palavra. Senhor, nos alimenta espiritualmente, alimenta a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, viver a cada dia melhor na Tua presença, para que nós possamos viver cada dia fazendo a Tua vontade. Nos ensina, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, querido, vem me usar, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, Pai, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmão. Glória a Jesus. Muito bem. Como terça-feira passada eu falei para os irmãos então que nós estávamos terminando aquela série das evidências, né, sobre o arrebatamento. Então hoje eu quero falar para você esse assunto a respeito de os 3 tipos de homem ou de ser humano, né, que existem. Não vamos deixar de falar do arrebatamento não, mas primeiro vamos explicar, né, para você entender então quem vai ser arrebatado, tá? E o que nós lemos aqui então, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que existem 3 categorias de pessoas, ou 3 tipos de homem, vamos dizer assim. Homem, é claro, ser humano, né? Homem e mulher. Mas eu vou falar homem, quando eu falar homem, você já sabe que eu estou me referindo à raça humana. Então é homem e mulher. E como nós lemos aqui então, ó, no versículo 14, né, de 1 Coríntios 2, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o primeiro tipo de pessoas ou de homem que a Bíblia nos informa que existe é o chamado homem natural. Tá, irmãos? A Bíblia aqui disse, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, quem é esse homem natural? Esse homem natural que a Bíblia nos informa é aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho, que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que é aquela pessoa que ainda está vivendo longe de Deus, que ainda está lá no mundo, né? Então esse a Bíblia chama de homem natural. É o homem longe de Deus. Então a Bíblia chama de homem natural. Por quê? Porque diz ali, ó, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quantas são as vezes que você vai falar de Jesus para alguém e esse alguém diz assim: ah, não quero saber de Bíblia, não quero saber de crente, não quero saber de religião, que
Na realidade, nós não pregamos religião, né, irmãos? Porque religião não salva ninguém. Nós temos que pregar Jesus, que Jesus é que salva. Mas a pessoa que é ainda homem natural, que ainda está longe de Deus, então não tem esse entendimento. E daí diz aqui, ó, não aceita as coisas do Espírito de Deus. E ainda completa dizendo, porque lhes são loucura. Quem sabe se você já não foi chamado de louco, né? Ah, pare de falar essas loucuras, pare de falar bobagem, porque eu não acredito. Você ficou louco depois que foi para a igreja. Com certeza você já deve ter ouvido alguma coisa assim, né? Então, por que isso? Porque eles ainda não conhecem o Jesus maravilhoso que nós conhecemos, né? Então, olha só, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Quando a gente vai falar para alguém que Jesus está voltando, que Jesus está vindo arrebatar a igreja, e esse alguém ainda é natural, ele diz assim, capaz, ora Jesus está voltando, desde quando? Desde que eu era criança estão falando isso, e até hoje ele não voltou? É o que a gente escuta, né? E por quê? Porque não pode entender as coisas de Deus. Então, o homem natural não entende as coisas de Deus. E ainda completa o versículo ali, dizendo assim, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus só pode entender aquele que já teve um encontro com o Senhor. Você já pode entender as coisas do Senhor. Eu já posso entender as coisas do Senhor. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com o Senhor. Porque nós tivemos conhecimento de quem é Jesus Cristo. Do que Jesus, por que Jesus veio ao mundo, o que ele veio fazer, o que ele fez por nós, né? Então nós já sabemos disso. Então nós entendemos. Mas nós também já tivemos nessa situação de ser homem natural. Com certeza, antes de você se converter, você também deve de ter, se não falado, pelo menos pensado assim. Ah, eu não quero saber dessas coisas de crente. Não quero saber dessas coisas de igreja. Não é verdade, irmãos? Com certeza você também agiu assim. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural age assim. E nós éramos esse homem natural, até termos um encontro com Jesus. Porque quando a gente encontra Jesus, aí nós passamos a ser o homem que Paulo fala aqui no versículo 15, que nós lemos também. Porém, o homem espiritual. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós deixamos de ser homem natural e passamos a ser homem espiritual. O que é o homem espiritual? Diz aqui, porém o homem espiritual julga todas as coisas. O que é isso? A gente entende. Julgar aqui está no sentido de entender. Julga todas as coisas, quer dizer, eu posso entender as coisas que estão acontecendo na minha vida, eu posso entender as coisas que estão acontecendo no mundo, porque eu deixei de ser homem natural. Então a palavra de Deus se revelou, se manifestou para aquele que tem um encontro com o Senhor. Amém, irmãos? Está ficando claro isso? Amém? Então, deixamos de ser homens naturais para nos tornar homens espirituais. Então, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, você compreende o que está acontecendo, mas aquelas pessoas que tentam pelo menos te julgar, elas não vão conseguir, porque o único que pode nos julgar é Deus. Amém? Só Deus pode julgar. Então veja só, deixe os outros falar, quando diz aqui, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Deixe os outros falarem, deixe os outros te chamarem de louco, deixe os outros falarem o que quiser.
O importante é que você agora é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Você é uma pessoa que serve a Deus agora. Então o natural já ficou para trás. A velha vida já ficou para trás. Então nós temos entendimento. Algumas pessoas dizem assim também, esses crentes, porque não falam cristão, né? Os irmãos sabem que eu não gosto da palavra crente, mas porque crente até o diabo é. Mas é o que as pessoas falam. Esses crentes querem saber tudo. Tudo eles têm razão, tudo eles sabem, mas não é porque nós sabemos por nós mesmos. É o que diz ali, ó. Julga todas as coisas. Ou seja, nós temos o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Amém, irmãos? Quantas coisas que antes de você vir para a presença de Deus, antes de você começar a frequentar a igreja, você nem imaginava que eram desse tipo, não é? E hoje você já tem um conhecimento maior das coisas, não é assim? É? Quanta coisa, né, antes de a gente conhecer a Jesus, que a gente ficava sem explicação, eu não sei como que isso é possível. Mas hoje não. Aquele que tem Jesus entende tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. É claro que nós não sabemos tudo. Tudo nós só vamos saber no momento que chegarmos na glória. Lá vai nos ser mostrado, revelado muitas coisas que hoje nós questionamos e dizemos, o que é isso, por que disso? Tudo nós não sabemos, nunca vamos saber, né? Mas quando nós chegarmos na glória, o Senhor vai nos mostrar as coisas que a gente tem dúvida aqui. Tem coisa que aqui a gente ainda não entende, mas entende pelo lado espiritual então, dizendo assim, não, isso pertence a Deus. Quando a gente não entende certas coisas, então a gente tem que ter essa maneira de crer assim. Se o Senhor não quis me revelar, é porque isso pertence só a Ele. Então um dia Ele vai me mostrar. Agora não. Né? Certo? Amém, irmãos? Então esse é o homem espiritual. Ou que nós podemos chamar também, usando a palavra crente então, só para explicar bem aqui, podemos chamar de crente espiritual, tá? Porque daí já é aquele que já conheceu Jesus, então não é mais homem natural. Então vamos chamar de crente espiritual. Mas tem o terceiro tipo de pessoa, então, que é a terceira categoria de pessoas, que é chamado de crente carnal. Crente carnal. O que é isso? É aquela pessoa que foi para uma igreja, conheceu o Evangelho, acredita em Jesus, mas que não deixa Jesus dominar a sua vida. Vamos imaginar assim. Imagine um círculo, tá? E no meio desse círculo, uma cadeira. Que essa cadeira é o coração da pessoa, vamos dizer assim, que é o trono do coração da pessoa. Aquele que é crente espiritual tem o Senhor Jesus sentado nessa cadeira. Certo, irmãos? Imaginaram? Um círculo e uma cadeira bem no meio, um trono. E o crente espiritual, então, quem está sentado nesse trono é Jesus. E o eu da pessoa foi destronado, quer dizer, ficou de fora daquela cadeirinha, saiu do trono. O crente carnal, não. O crente carnal é aquele que está dentro do círculo que representa a vida. Jesus está ali dentro desse círculo da vida dele. Mas quem está sentado no coração, na cadeira, no trono do coração, é o eu da pessoa. E Jesus está só dentro do círculo, mas não está sentado mandando na vida da pessoa. Então a pessoa, através do seu eu, está sentado no trono, está mandando na vida, e Jesus está fora, destronado, podemos dizer assim. Deu para entender isso, irmãos?
Então esse é o crente carnal. Então temos aqui, o homem natural, né, que não conhece Jesus ainda, que não tem entendimento de nada a respeito da palavra do Senhor, aquilo que nós já fomos um dia, mas que pela misericórdia de Deus Ele nos trouxe para a sua presença. Temos daí o homem espiritual ou o crente espiritual, que é aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e deixa Jesus mandar na sua vida. Deixa Jesus sentar nessa cadeira, sentar nesse trono, né? Então esse é o crente espiritual. Esse é o crente espiritual. Jesus está sentado no trono do coração. Jesus está mandando na vida da pessoa. E o crente carnal é aquele que conhece a Jesus, frequenta uma igreja, diz que crê no Senhor, então aceitou Jesus, Jesus entrou na vida dele, mas ele não permite que Jesus mande na vida dele. Então esse é o crente carnal. E nós podemos entender assim, o crente carnal é aquela pessoa que sempre quer satisfazer a sua própria vontade e nunca a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu vou passar algumas características aqui para vocês a respeito do crente carnal e do crente espiritual. Nós podemos comparar assim, o crente carnal é aquele que o dinheiro é a prioridade na sua vida. Você conhece alguém assim? A gente sempre conhece alguém assim, né? O dinheiro é prioridade na vida do crente carnal. Quem é a prioridade na vida do crente espiritual? É Jesus, é Deus. Então vamos fazer essa comparação para nós entendermos bem a diferença. Então o primeiro item é esse. Crente carnal ama e prioriza o dinheiro. Crente espiritual ama a Deus e prioriza a Deus. Ou seja, é a coisa mais importante na vida do crente. É Deus, é Jesus. Do crente espiritual. Né? Que eu não me sinto bem falando crente. Prefiro cristão, mas aqui por causa do crente carnal, então eu tenho que falar crente mesmo, porque ele ainda não é um cristão. Né? Então para nós entendermos bem. Outra coisa, desculpe, o exemplo de que o crente carnal ama o dinheiro, uma frase muito comum para quem é carnal e ama o dinheiro, é aquela frase onde a pessoa diz assim, não sabe de onde vem o dinheiro. As pessoas geralmente que amam o dinheiro falam isso. Não sabe de onde vem o dinheiro. Quer dizer, é tão apegado que se a pessoa vê alguém gastando R$1 que seja, está gastando por bobagem. Mesmo não sabe de onde vem o dinheiro. Não é assim, irmãos? O crente espiritual usa o dinheiro, mas não o ama. Quer dizer, ele vai usar o dinheiro para o seu benefício e para abençoar outras pessoas. Mas ele nunca vai dizer, não posso. R$1 que eu gaste vai me fazer uma falta enorme. Não vai fazer falta, porque a pessoa não ama o dinheiro, a pessoa ama Deus. E quando nós usamos o dinheiro que Deus nos dá para abençoar outras pessoas, o Senhor multiplica na nossa vida. Então nunca, irmão, se negue a dar uma ajuda para alguém. Não estou dizendo que a tua ajuda tem que ser em dinheiro, em nota viva ali, não é isso. Você não se negue a ajudar alguém com um prato de comida, com uma cesta básica, com roupa, o que você puder. Aquele que ama o dinheiro, que é crente carnal, sempre diz, não posso. Não sabe de onde vem o dinheiro, o trabalho que eu tive para conseguir isso, agora eu vou dar para os outros? Então esse ama o dinheiro. Então quanto mais você usar o dinheiro para o teu benefício e para o benefício do teu próximo, mais o Senhor vai te dar. Esse é o segredo da prosperidade.
Deus nos dá para nós podermos dar para os outros. Não é para nós querer só para nós. Entendido isso, irmãos? Aqueles que querem só para si mesmo, chega um momento que o dinheiro vai explodir como uma bomba na sua vida. Porque ele vai querer tanto, 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 que o dinheiro não vai mais satisfazer os desejos da pessoa. E por mais que tenha, o dinheiro nunca satisfaz. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro dos exemplos aqui do crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal, ele quer ser reconhecido e adorado. Como assim? Aquele que quer ser reconhecido pelas pessoas, ele pode ser até uma bênção dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro do trabalho dele. Ele pode fazer coisas para ajudar os outros, mas ele não faz para ajudar, ele faz para se aparecer. E esse que faz para se aparecer, geralmente quer ser adorado. Como assim? Aplausos, olha que pessoa boa, que pessoa maravilhosa, que pessoa, nossa, né? É um Deus na terra. Porque tem gente que, se o cargo de Deus estivesse disponível, iriam concorrer ao cargo de Deus. É verdade, irmãos? Então, o crente carnal quer ser reconhecido. Ele pode até ajudar alguém, mas ele quer que os outros fiquem sabendo do que ele fez, para que os outros o aplaudam. Então esse é o crente carnal. Necessita de reconhecimento, necessita de adoração, de elogio. Esse é carnal. O crente espiritual adora só a Deus. Só a Deus. Quando ajuda alguém, faz isso para a glória de Deus. Não faz para ser aplaudido, não faz para ser visto, mas faz porque Deus disse que nós, como cristãos, temos que ajudar o nosso próximo. Então faz para a glória de Deus. Amém? Ficou entendido isso? Amém? Outra coisa. O crente carnal procura agradar quem lhe convém. Só quem lhe convém. Como assim? Aquele outro que vai trazer benefício para ele. Então não ajuda uma pessoa lá que está necessitando, mas que aquela pessoa que está necessitando não tem nada de bom para dar para esse crente, para essa pessoa. Então, se vire. O crente carnal, então, só ajuda, só quer agradar aquele que pode lhe devolver algo em troca. E o crente espiritual? Como Deus disse que nós temos que amar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo, ele procura agradar a Deus em primeiro lugar, mas a todos como iguais. Iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Uma pessoa muito bem vestida não é melhor do que um de chinelo de dedo. Se entrar duas pessoas na igreja, uma na beca e a outra ali, humildezinha, tem que ser tratado iguais. Igual, porque diante de Deus nós somos iguais. Não são as nossas roupas, não são as nossas posses que nos diferenciam diante de Deus. Isso diferencia diante do homem que quer algo em troca. Então não seja assim, meu irmão. Procure agradar a todos para poder agradar a Deus. É claro que tem pessoas que você pode não concordar com as atitudes da pessoa. Que você sabe que está vivendo errado, que está fazendo alguma coisa errada. E você diz, eu não concordo com o que essa pessoa está fazendo. Mas eu não posso deixar de amar essa pessoa. Porque senão eu não sou cristão. Jesus amou até os soldados que estavam pregando ele na cruz. E ainda disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos que amar a todos iguais. Podemos não concordar com certas atitudes das pessoas,
Mas o amor tem que ser igual. Como ser humano, como nosso próximo. Amém, irmãos? O crente carnal busca o próprio bem-estar. Ele só pensa nele. O crente espiritual quer ver o bem dos outros. Olha a diferença aqui. O crente carnal é aquele que diz, eu estando bem, os outros que se lixem, né? Mas o crente espiritual, aquele que realmente serve a Deus, quer ver o bem dos outros. Como que uma pessoa que é de Jesus vai se sentir bem vendo que o seu próximo está passando necessidade, sofrendo algum problema e não vai fazer nada por essa pessoa? Então aquele que realmente é um verdadeiro cristão não consegue ver o outro sofrer e ficar sem fazer nada. Então, crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, é aquele que quer ver o bem dos outros, não só o seu. É claro que a pessoa não vai querer passar trabalho, se machucar, ficar doente, ninguém em sã consciência quer isso. Mas ele não pode ficar bem se ele está vendo que o próximo dele não está bem. Pelo menos uma oração você tem que fazer por essa pessoa, senão a tua alma não sossega. Esse é o crente espiritual. E aquilo que está na tua mão por fazer por alguém, a Bíblia nos diz, faça hoje, não deixe para amanhã. Então esse é o crente espiritual, quer ver o bem dos outros. O crente carnal, seus objetivos são materiais. Só objetivo material. O que ele quer? Eu tenho que trabalhar muito na vida para eu adquirir tudo o que eu quero. Eu quero 3 carros, eu quero 5 casas, eu quero... E ali a pessoa vai fazendo a lista dos bens materiais que a pessoa quer. Não me entendam mal aqui, irmãos. Você tem o direito e Deus quer que nós tenhamos as coisas. Mas você não mora em 2 casas ao mesmo tempo. Você não anda em 3 carros ao mesmo tempo. Então aquilo que você almeja na tua vida é aquilo que tem no teu coração. O crente carnal só quer as coisas materiais que vão lhe trazer prazer, benefício próprio. Nem que seja para ficar apodrecendo na garagem, mas vai dizer, olha, eu tenho 3, 4, 5 carros. Como esses tempos faz muito tempo já eu estava vendo na televisão um colecionador de carros antigos. Ele nunca andou nos carros. Mas é colecionador. Tá, mas de que resolve aquilo ali? Se vendesse um daqueles carros e desse o dinheiro para alimentar quem tem fome, né? Mas não, está na garagem. Então só busca o prazer próprio. Busca coisas materiais. Busca o que é desse mundo. Esse é o crente carnal. O crente espiritual quer o quê? Seu objetivo é chegar no céu. Amém? Então eu posso ter as coisas aqui. Se Deus me der, eu posso desfrutar de tudo que Deus me dá nessa vida. Mas o meu objetivo não é conseguir essas coisas. De nada vai me enriquecer no céu. O que eu tenho que desejar, o que eu tenho que querer é chegar no céu. Porque ninguém vai levar carro para o céu, ninguém vai levar casa para o céu, ninguém vai levar conta de banco para o céu. Ninguém. Mas aquele que tem um coração verdadeiro diante do Pai, esse quer chegar no céu. Quer dizer, estou vivendo aqui, estou feliz, estou satisfeito enquanto Deus me der vida, mas o meu objetivo não é aqui. O meu objetivo é chegar no céu, na eternidade, na glória. Que quando passar essa vida aqui, eu sei que eu tenho meu lugar lá no céu. O Senhor nos diz que no céu não tem traça, não tem ladrão que roube o nosso tesouro. Aqui, a pessoa que tem essas coisas, qualquer coisa, né, que a gente tenha, estamos sujeitos a ser roubados. Ou aquele material, aquele produto estraga, enferruja, estraga, nada é eterno, né? Aqui nessa vida.
Mas o que nós adquirimos nessa vida, depositando lá no banco do céu, vamos dizer assim, lá ninguém vai roubar o que nós conquistamos. Então, lute enquanto você está aqui, para que você adquira tesouro no céu, para que você possa chegar no céu, morar no céu. Esse é o objetivo do cristão. Mas hoje em dia não é mais isso que se vê nas igrejas. Quando se pergunta, você é evangélico? Eu sou, olha que maravilha que Deus tem feito na minha vida, tenho conseguido tanta coisa, tanta coisa. Mas e quem é que diz, eu sou, para a glória de Deus, tenho meu lugar no céu? São muito poucos que dizem isso. Então veja só, queira chegar no céu, que o teu objetivo maior da tua vida é o céu. Nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu. Nós somos peregrinos aqui, nós somos estrangeiros aqui. E um dia vai acabar. Por mais que uma pessoa viva, um dia chega o final, né? Outra qualidade do crente carnal. O crente carnal odeia. É muito fácil de a gente ver quem é carnal e quem é espiritual. O crente carnal, por qualquer coisinha que dá errado, se ira, fica irritado, grita, eu odeio, eu mato, eu frito. Não tem domínio próprio, que é só o Espírito Santo que dá. Então, o crente carnal odeia. O crente espiritual ama. Mas eu tenho que amar a todos? Tem. E aqueles que me fazem mal? Esses que nós temos que amar, porque Jesus disse que recompensa tem aquele que ama só os que lhe amam. É muito fácil a gente amar só os que nos amam, não é verdade? Não tem que fazer esforço nenhum, a pessoa te ama, você ama também. Mas aquele que se declara para você, te odeio, esse é que você tem que amar. Então o crente carnal odeia, é muito fácil para o crente carnal odiar, é natural dele, porque ele vive na carne. Ódio, rancor, mágoa. Mas o crente espiritual ama, mesmo aqueles que lhe prejudicam. O crente carnal murmura de tudo, reclama de tudo. Nada está bom, nunca. Pode ter lutado para conseguir aquilo que queria, né? Por exemplo, trabalhou tanto para conseguir uma casa. Quando entra dentro da casa para morar, diz, não era desse tipo que eu queria. E olha, não está certo. Esse é só um exemplo que eu uso, né? Mas o crente carnal reclama de tudo. Reclama da comida, reclama da roupa, reclama do calçado, reclama da água, reclama de tudo. Reclama se está chovendo, reclama se tem sol, reclama se tem neve, reclama se... Reclama, murmura. O crente espiritual dá graças em tudo. Você tem dado graças, irmão? Em tudo. Mas hoje eu não tive um dia muito bom, pastora. Dê graças a Deus. Mas você tem que dar graças a Deus pelas coisas ruins? Sim, porque é através do sofrimento que a gente cresce diante de Deus. É claro que ninguém quer sofrer, mas o sofrimento é necessário. Porque se for só coisa boa a vida inteira, a gente não valoriza nada. Então agradeça a Deus também pelas coisas que te fazem sofrer. Porque assim você está crescendo diante do Senhor. Você está aumentando a tua fé, você está se fortalecendo. Se for só coisa boa, de que resolve? Né? Então, o crente carnal murmura, reclama de tudo. O crente espiritual dá graças em tudo. O crente carnal gosta de confusão. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, nossa, mas é gentalha mesmo. É o que a gente fala, né? Mas olha o tipo daquela pessoa, é gentalha mesmo. Esse é o crente carnal. Por quê?
Porque ele gosta de criar confusão, gosta de criar briga dentro da igreja, gosta de criar fofoca, gosta de pôr um irmão contra o outro, gosta de confusão. Esse é o crente carnal. Se não tem nenhuma fofoquinha para ele estar falando, ele não está satisfeito. Esse é o crente carnal. O crente espiritual busca a paz. O que é isso? Se está vendo que tem algum problema, alguma coisa, ele tenta amenizar, conversa aqui, conversa ali, ora, busca de Deus. Busca a paz. Esse é o crente espiritual. Busca a paz. O crente carnal quer ser servido. O que é isso? Todos têm que fazer tudo o que eu quero. O que eu quero tem que ser feito, é lei. E não dá de esperar meio minuto. Se falar, espere só um pouquinho, explode. Esse é o crente carnal. Quer ser servido, acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. É só ele que existe no mundo. Ele tem que ser servido. Mas o crente espiritual serve os outros. Jesus veio para servir. Ele mesmo disse. Jesus fez isso, Jesus serviu os outros. E nós, como imitadores de Cristo, que podemos nos chamar de cristãos, temos que servir os outros como Jesus serviu. O que você tem sido? Você gosta de ser servido ou você gosta de servir? Tem gente que acha difícil fazer qualquer coisa para ajudar outra pessoa. Né? Só faz quando tem retorno. Lembra que nós já falamos ali? Só ajuda aquele que pode lhe dar algo em troca. Esse é o crente carnal. Mas o crente espiritual ajuda sem desejar nada em troca. Se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. E o pecado, irmãos, a Bíblia nos diz que é pecado a gente... porque tem pessoas que dizem assim, eu não ajudo, mas eu também não estorvo. Não é correto. Porque a Bíblia diz que quando nós deixamos de ajudar, nós estamos pecando. Então, se você não faz e diz, deixa que o outro faça, eu não vou me meter, você está pecando. Amém? Então, crente carnal quer ser servido, crente espiritual serve, como Jesus serviu. O crente carnal, já está no fim, tá, irmãos? O crente carnal é azedo. O que é isso? É mal-humorado. Vive de mau humor. Sempre de mau humor. Nunca tem uma palavra boa para dar para o outro. Se chega alguém e diz, bom dia, ele diz, o que tem de bom? É assim. Então o crente carnal vive azedo, vive mal-humorado, não vê beleza em nada, não vê alegria em nada, só reclama do dinheiro que está curto, reclama da vida, reclama disso, reclama daquilo. É o crente carnal. É mal-humorado. Sempre. E o crente espiritual? É feliz. Porque sempre vê o lado bom das coisas. Como assim? Estou enfrentando luta, tenho que ser feliz? Sim, porque a nossa alegria, a nossa felicidade, irmãos, não está nas coisas daqui da terra, mas está na alegria de nós sermos salvos. Então você pode estar enfrentando luta como todo mundo enfrenta, todo mundo tem problema. Se alguém não tem problema na vida, essa pessoa é especial. Porque todo mundo tem problema. Mas enfrenta os problemas com alegria, com bom humor. Né? Enfrenta os problemas vendo o lado bom das coisas. Vamos dar um exemplo bem simples. A geladeira está vazia. Aí o crente carnal começa, porque eu falei que tinha que economizar, porque eu falei que tinha que guardar dinheiro, porque eu falei.
E o crente espiritual vai dizer, que bom que está vazia, porque nós já comemos tudo. Então a moeda tem dois lados, irmãos. Nós temos que ver o lado bom das coisas. Foi só um exemplo, tá? Só para você entender que aquele que é espiritual enxerga o lado bom. Por mais problema que seja, enxerga o lado bom. Sempre tem um lado bom. O crente carnal fala mal dos outros. Fala. Ninguém presta para essa pessoa. Ninguém presta. Todo mundo tem defeito. E o crente espiritual ora pelos outros. Dá de ver a diferença? O crente carnal fala mal. O crente espiritual ora e nunca busca fofoca. O crente carnal, sabe aquele versículo que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores? Amém? O crente carnal enxerga esse versículo sendo assim, ó. Eu serei mais do que vencedor se eu tiver tudo que eu tenho, tudo que eu quero. Aquela que nós falamos ali de que quer adquirir várias coisas. O crente carnal, então, pensa que ser mais que vencedor é ter dinheiro no bolso, é ter um carro, 2, 3, várias casas. Esse é o crente carnal. Ser mais do que vencedor para ele está só na parte material. Mas o crente espiritual enxerga esse versículo como: eu sou mais do que vencedor porque eu sou salvo. Amém? Então, ser mais do que vencedor, irmãos, o que a Bíblia quer nos dizer com isso, não é o que se refere aqui, à matéria, ao financeiro. Pode ser um mendigo de rua, se ele tiver Jesus no coração, ele é mais do que vencedor, porque tem a salvação da alma. Então isso é ser mais do que vencedor. E o crente espiritual enxerga dessa maneira. O crente carnal só enxerga que ele é mais do que vencedor se ele tiver tudo que ele tem desejo no coração. O crente carnal, então, só para nós terminarmos, tem vergonha de Jesus. Quando chega em algum lugar, né, em vez de falar de Jesus, começa a falar de crise, começa a falar de política, começa a falar de qualquer outro assunto. Mas nunca é capaz de falar o nome Jesus. Mas o crente espiritual, em qualquer lugar que chega, ele procura levar o assunto para o nome Jesus. Amém? Então, crente carnal é uma coisa, crente espiritual é outra. Então nós temos esses 3 tipos de pessoas. O homem natural, que é aquele que ainda não se converteu, que ainda não conhece a Jesus. O crente espiritual, que é o salvo, que está servindo a Deus de todo o coração. E o crente carnal, que vive nas coisas do mundo. Eu já aceitei Jesus, tá, mas não deixou Jesus sentar no trono do coração e não deixa Jesus mandar na vida. É Ele que está mandando na vida. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas é crente, aceitou Jesus, vai ser salvo. E eu tenho uma notícia para te dar, irmãos. Crente carnal, por isso que eu disse que eu não usei a palavra cristão, que eu falei o tempo todo na mensagem do crente, porque não existe salvo carnal. Olhe bem o detalhe aqui. Pode existir crente carnal, porque pode estar dentro da igreja, pode estar em qualquer lugar. As pessoas, nós não enxergamos o coração um do outro, mas Deus enxerga. Então Deus sabe quem é o carnal e quem é o espiritual. Mas um detalhe, não existe salvo carnal. Então se o crente, se a pessoa é carnal, ele vai ser salvo ou não? Pastora, como que você pode dizer isso? Vamos ler o que está escrito em Romanos 8, para nós terminarmos a mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 12. Do 12 ao 17.
Romanos 8, 12 até o 17, que diz assim, ó. Porque às vezes as pessoas podem dizer, mas aceitou Jesus, tem todo esse problema que dá lado para a carne, que dá lado, porque para quem dá lado, quem vive, né, sendo carnal, está dando lado para o diabo, está dando espaço para o diabo agir na vida. Então veja só, as pessoas podem dizer, é carnal, mas vai acabar sendo salvo porque aceitou Jesus. Mas olha o que a Bíblia nos diz aqui em Romanos 8, 12 ao 17, diz assim, ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então aqui já podemos entender que nós não podemos viver segundo a carne, ou seja, segundo as vontades da carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para o quê? Isso. Em outras traduções diz para a morte. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, ou mortificação da carne. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então tem um salvo carnal? Não tem, irmãos. Se está dizendo aqui, que quem vive segundo a carne caminha para a morte. Quem caminha para a morte está indo para o inferno. Então quem vai para o inferno não é salvo. Mas se pelo Espírito, e o Espírito aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, quer dizer, não seguir a sua própria vontade, eliminar a vontade da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aquele que é crente carnal não é guiado pelo Espírito de Deus, porque está fazendo a sua própria vontade, não deixou Jesus sentar no trono do coração. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba é a palavra hebraica para pai, tá, irmãos? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem essa certeza, meu irmão? Se você é um crente espiritual, ou agora eu posso usar, se você é um verdadeiro cristão, você sabe que você é salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aquele que é filho de Deus é salvo. Amém? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que quer dizer aqui? Aqueles que são filhos de Deus tem o que Deus tem. Aquilo que Deus preparou lá na glória para nós está nos esperando. É nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo, quer dizer, nós somos da família de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros, ou seja, nós somos da família de Deus. Se com Ele sofremos, então, vale a pena passar trabalho nessa vida, vale a pena sofrer, para que também com Ele seremos glorificados. Amém? Então não reclame da tua vida. Não deixe o teu eu dominar o teu coração. Não deixe o teu eu sentar na cadeirinha no trono do teu coração. Viva para Jesus. Viva para o Senhor. Não seja um crente carnal. Seja um cristão verdadeiro. Aí então voltamos ao assunto lá que eu falei no início, que ainda ia falar um pouquinho de arrebatamento. Só vai ser arrebatado quem é salvo. Vocês acham que crente carnal vai ser arrebatado, meu irmão? Como que o Espírito Santo pode levar alguém que vive pela carne, fazendo a sua própria vontade? Então, limpe o teu coração, purifique teu coração. Não seja um crente, seja um cristão. Não seja carnal, seja espiritual. Amém?
Busque a santidade, como eu tenho falado sempre para vocês. Busque a santidade, ore mais, leia mais a palavra. Se afaste daquilo que desagrada a Deus. Porque você não pode ser carnal. Se você for carnal, você vai estar agradando a carne, você vai estar agradando a Satanás, porque você vai estar dando lugar a ele. Então não seja assim. Busque de Deus e viva para Deus. Amém?